Será que o vencedor de Marreta contra Glover tem chance de ir direto para uma disputa de cinturão na categoria dos meio pesados? Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe e no vídeo de hoje eu vou destrinchar um pouco para vocês a categoria dos meio pesados, que tá aí um pouco embolada e não tem um desafiante claro para o cinturão da divisão. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que vocês se inscrevessem aqui no canal. Quem não é inscrito, clica no botão aqui embaixo, clica também no sininho para receber todas as notificações e toda vez que sair um vídeo novo vocês serão avisados. Tem vídeo todo dia e você vai saber de tudo que acontece no mundo do MMA. Mas vamos então falar da categoria dos meio pesados. A gente tem como campeão dessa divisão o Jan Blachowicz. Blachowicz que se tornou campeão dessa divisão batendo aí Dominic Reyes numa disputa pelo cinturão vacante da categoria, uma vez que o antigo campeão, que era o Jon Jones, abandonou seu cinturão para migrar para a categoria de cima, a categoria dos pesos pesados do UFC. Esse final de semana, dia 7 de novembro, a gente tem a luta entre Thiago Marreta e Glover Teixeira, dois atletas que estão em grande fase, estão muito bem ranqueados na divisão e que tudo indicava seria a luta para ver quem seria o primeiro desafiante do novo rei, né, do Jan Blachowicz. Mas parece que teve uma fila furada aí no meio do caminho. O Israel Adesanya, campeão da categoria de baixo, da categoria dos médios, desafiou o Jan Blachowicz, que topou a aposta e parece que o Dana White também gostou da ideia. Óbvio, o Dana White está gostando dessa ideia porque com a possível vitória do Israel Adesanya, ele pode talvez promover uma das maiores rivalidades atuais do MMA, que seria entre Israel Adesanya e Jon Jones pelo cinturão da categoria dos meio pesados. Mas nem tudo estava claro nessa disputa aí. A gente tem Robert Whittaker, que venceu o Jared Cannonier no seu último combate e com isso bateu dois tops da divisão, está muito bem colocado na categoria e sim, teria condição de ir direto para uma disputa de cinturão. Muita gente achava que talvez o Izzy desse uma bloqueada no Whittaker, porque não tem tanto tempo assim que ele venceu o Whittaker e venceu por um nocaute bem convincente. Mas o fato, segundo o Dana White, pelo menos essa é a desculpa, o Whittaker falou que não gostaria de lutar com o Adesanya agora. O Whittaker disse que gostaria de lutar apenas depois de março. Então o Dana White achou por bem colocar aí uma luta entre Blachowicz e Israel Adesanya ainda nos primeiros 3 meses de 2021. Mas agora com uma declaração que veio à tona no dia 6 de novembro, Jan Blachowicz disse que não vai lutar no primeiro trimestre de 2021. Ele falou que a situação da pandemia mundial está causando um problema no seu país, que por enquanto eles estão conseguindo treinar, mas que ele não sabe até quando isso vai acontecer e que ele quer lutar apenas depois de março de 2021. Ele falou, se o Izzy quiser lutar comigo, ele que espere. O fato do Blachowicz falar que só luta depois de março meio que joga por terra essa desculpinha aí que o Dana White estava usando de que o Whittaker não queria lutar contra a Adesanya, que só poderia lutar depois de março. Bem, agora nenhum dos dois quer lutar antes de março. Então o Izzy acaba ficando sem nenhum adversário claro até o segundo trimestre de 2021. Isso por si só já coloca aí uma dúvida em relação a essa luta do Jan Blachowicz contra o Israel Adesanya. Não é uma dúvida muito grande, o Adesanya pode esperar para lutar em 2021, lá para o meio do ano, se for o caso. Não é do costume dele, o Adesanya luta aí 2, às vezes até 4 vezes por ano, desde que ele entrou no UFC. Então, ficar fazendo essa espera não é muito do seu feitio. Por outro lado, ele teria que subir de divisão e principalmente fazer uma preparação diferente para uma luta que é especial, né? Que ele pode se tornar duplo campeão da categoria. E além de tudo isso, a gente tem a luta dos brasileiros, né? Entre Glover e Marreta. Foram perguntados aí, tanto o Glover quanto o Marreta, como é que eles se sentiram quando foi anunciado a luta do Israel Adesanya contra o Blachowicz. E os dois falaram mais ou menos a mesma coisa, que inicialmente ficaram frustrados, mas que depois, conversando com seu time, perceberam que essa luta ainda não foi assinada e que no UFC as coisas podem mudar. Então o que eles estão prometendo é um grande espetáculo, uma grande luta aí para essa luta principal do UFC do dia 7 de novembro e, obviamente, se um atropelar o outro, quem atropelar chama a mídia para si e consegue sim colocar um peso nessa disputa e talvez até reverter essa situação do Israel Adesanya, principalmente se o Adesanya não quiser esperar até depois de março do ano que vem para poder lutar. Eu entendo que tanto o Thiago Marreta, que vem de uma luta bastante apertada contra o Jon Jones, em que um árbitro acabou dando a vitória aí pro Marreta e ele fez a luta sem os dois joelhos, então muita gente mesmo assim achou que o Marreta venceu aquele combate, que se ele atropela o Glover Teixeira, dá uma declaração de que o campeão voltou e pode ser sim que chame a mídia para poder fazer essa disputa entre Marreta e Blachowicz. Se o Glover passa por cima do Marreta, é uma grande sequência que o Glover vai conseguir fazer dentro da categoria dos meio pesados, principalmente batendo um dos caras que foi luta difícil pro Jon Jones, então também se coloca com um hype muito grande para enfrentar o Blachowicz.
Então, do ponto de vista da meritocracia, sim, eu entendo que essa luta do dia 7 de novembro entre Glover e Marreta pode definir um cara que mereça disputar o cinturão contra o Jan Blachowicz. Agora, o fato comercial é um grande problema. A gente tem, por exemplo, que se o Marreta vence o Glover e vai para uma disputa com o Blachowicz, essa luta de Blachowicz contra Marreta ainda pode sim gerar um fator que talvez faça o Jon Jones querer voltar para a divisão se o Marreta vencer. Mas é muito pequeno, porque, de fato, o Jon Jones já venceu o Marreta, isso já tá lá nos papéis. Se o Glover faz isso também, se o Glover passa do Marreta e vai pro Blachowicz, mesmo que ele vença o Blachowicz, de novo, não vai atrair o Jon Jones para voltar para essa categoria, porque o Jon Jones também já bateu o Glover. Agora, se o Israel Adesanya consegue subir e bater o Blachowicz, aí você tem uma atração grande, porque primeiro tem uma rivalidade entre os dois, segundo que essa luta nunca aconteceu, o Jon Jones nunca bateu o Israel Adesanya, então pode atrair o Jon Jones para sua categoria de origem, o que seria muito interessante e rentável para o Ultimate. Então, fazer com que o vencedor de Marreta contra Glover Teixeira vá para uma disputa de cinturão, embora seja merecido, não é muito viável economicamente. Você fecha uma porta de uma luta que pode ser milionária aí pro UFC. Então acredito que o Dana White vai sustentar a sua posição e vai tentar com todas as forças fazer com que o Blachowicz faça essa luta contra o Israel Adesanya. O Blachowicz já colocou essa primeira condição, só luta depois de março, mas eu acho que se for só isso, vai dar um jeito de ser contornado e o Izzy vai acabar fazendo essa luta aí depois de março com tranquilidade, vai esperar. Pro Israel Adesanya ele tem que torcer que nada mais de bagunça aconteça para poder esses contratos serem logo assinados e ele conseguir essa chance de se tornar duplo campeão lutando contra o Jan Blachowicz. Então eu acho que nessa noite a gente vai ter uma grande luta entre Thiago Marreta e Glover Teixeira, os dois querendo fazer uma declaração na categoria dos meio pesados, dizendo que eles não devem ser ignorados e que são sim ameaças nessa divisão para tentar aí conseguir sua chance de disputar o cinturão, mas eu acho que economicamente essa luta não vai fazer sentido para o UFC e ele vai acabar insistindo um pouco mais aí em Adesanya contra Blachowicz. Mas e vocês? Qual é a opinião de vocês? Coloca aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso, a gente se vê na próxima, um abraço, até mais!